Irmão e irmão de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz, e hoje, segunda-feira, no programa Nos Domínios da Mediunidade. E aí eu quero cumprimentar fraternalmente o meu irmão e amigo Tavares. Bom dia, Tavares! Bom dia, meu amigo. Que prazer grande participar do seu programa. Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, iniciando, né? Assim, com esse programa, é uma semana felicíssima, com certeza. Ok, Tavares. A Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio espiritual da Casa Ceareiro de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá de Ceará-Mirim, e, naturalmente, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, é dia de Nos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Já cumprimentei o meu irmão e amigo Tavares, que está lá nos controles da rádio, comandando a nossa nave. Agora os cumprimentos a meu irmão e amigo Renato Bezerra. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Web Estação da Luz. Muita paz para todos. Ok, agora nós vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos. Diz a espiritualidade, o nosso irmão Bezerra Menezes nos diz que toda atividade na seara de Jesus deve ser antecedida por uma leitura do Evangelho e uma prece. Então, nós vamos fazer mais do que isso. Como dizia o senhor Horácio de Góes, que hoje está no mundo maior, lá no plano espiritual, nós vamos fazer a leitura da prece preparatória, que vem com meu irmão e amigo Tavares. Tavares tem um livrinho aí que é simplesmente supimpa. É com você, Tavares, a leitura preparatória. Muito bom, meu amigo. Adorei o supimpa. E aqui do livro Caminho Espírita, Jornada do Bom Combate, o item 68, edificação. Tudo que é útil e tudo que é nobre na terra exige preparação. Casa alguma se ergue sem que elemento se ajuste na concretização do plano estabelecido. Campo cultivado reclama operações sistemáticas de limpeza, adubação, amparo e plantio. Roupa que veste passou por múltiplas fases de trabalho desde a produção do fio singelo. O pão mais simples não aparece fora dos arranjos indispensáveis. O livro, para surgir, transmitindo informações e conhecimentos, roga gestação mental e esforço de composição letra a letra. A sinfonia, que aprimora as fontes da inspiração, requisita combinações e estudos diversos para que os sons se harmonizem nota por nota. Certifiquemo-nos de que as probabilidades da mensagem sem fio vibram na Terra antes de Marconi. A gravitação era realidade antes de Isaac Newton. Todos os ingredientes destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física, jazem potencialmente nos reservatórios da natureza. Desculpa só repetir. Todos os ingredientes destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física, jazem potencialmente nos reservatórios da natureza. O homem, porém, apenas desfruta aquilo que ele próprio analisou e construiu. Assim é também no terreno do espírito. Todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, a criação intelectual e a revelação do plano extrasensorial estão contidos em possibilidades virtuais nas esferas do pensamento. Ninguém espere milagres depois da morte. Na Terra ou no além da Terra, cada pessoa somente dispõe em si e fora de si da cultura e do merecimento que edificou. Nosso querido irmão Albino Teixeira, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, passamos a palavra de novo para o nosso irmão Amadeu Ferreira. E aí, nesse instante, se constitui de uma importância extraordinária, que é um momento de elevação de pensamento, de nos ligarmos com Deus.
nos ligarmos com o nosso Pai misericordioso e bom, Criador de tudo que existiu, que existe e que existirá, nos ligarmos ao Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, e pedimos assistência morável dos benfeitores espirituais, dos ceareiros do nosso Pai, e nesse instante possa esparzir sobre nós, sobre todos que estamos vinculados aqui ao programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook, a todos nós que estamos voltados para o Pai nesse instante, implorando a sua assistência morável, pedindo a resignação, pedindo a tolerância, a paciência, a indulgência para com as dificuldades dos nossos irmãos, para compreendê-los assim como gostaríamos que eles nos compreendessem. Imploramos a assistência morável do Mestre Jesus, que possa esparzir as suas bênçãos sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual, sobretudo aqueles que se encontram nos leitos de dores, nos hospitais, nos presídios, nos lares desarmonizados, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários e nos umbrais onde há choro e ranger de dentes. Que o vosso amor, Senhor Jesus, possa alcançar a todos nós necessitados do corpo e da alma. Com esses propósitos, Senhor Jesus, que colocamos aos teus pés, pedimos a vossa misericórdia para com todos nós, que com a anuência de Deus, nosso Pai, nos permite iniciarmos os nossos trabalhos nesta manhã, com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Louvado seja o vosso amor. E agora vamos à leitura do ponto evangélico com o nosso irmão Renato Bezerra. Leitura e um brevíssimo comentário. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos para o tema necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espírito culpado que a ela estejam obrigados. Então, São Luís, país 1859, diz o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possa cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas liberdades de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida, como as primeiras provas do uso que fará do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vence rapidamente e menos penosamente pelos seus degraus de iniciação e goza mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por obstinação, podemos prolongar definitivamente a necessidade de se reencarnar. E é, então, que a encarnação se torna um castigo. Já falamos, São Luís, ele deu essa mensagem em 1859. Olha, a lei da reencarnação, que é a lei natural da vida, da natureza, nós sabemos que é uma necessidade de todos nós, para que nós possamos evoluirmos e chegarmos a Deus, nosso Pai. Em todos os momentos da vida, temos a necessidade de amar mais, procurar ter o entendimento, a compreensão, a resignação, a paciência, que já foi falado, enfim, tudo que podemos fazer para o nosso melhoramento espiritual. É muito difícil, nós sabemos, porque vivemos num plano de provas e expiações. Mas sabemos que Deus é nosso Pai e mandou seu Filho Jesus para todos nós nos ensinar como nós deveríamos viver o plano terráqueo. Só seguir seus passos. Aqueles passos devagar, consciente, de muitas
maneiras de se chegar a ele. Então, qual é esse princípio inicial de todos nós chegarmos ao nosso Pai? É através do amor e da caridade. Muita paz para todos e passamos a palavra ao nosso irmão Amadeus para dar continuidade aos nossos trabalhos para amanhã de hoje. Ok, Renato, muitíssimo bem explicado, que Deus o abençoe. Uma coisa que nos chama a atenção, Renato, são erros muito comuns relacionados às questões de provas e expiações, que nós estamos tratando já ao longo de mais de um mês, que nós estamos fazendo programas relacionados com encarnações, e sempre vem fatos novos. Quando estamos mergulhados em um mundo de provas e expiações, como ainda nos encontramos, e vemos uma pessoa passando por graves sofrimentos, num mar de dores indefiníveis, logo dizemos que fulano está em uma dura expiação. Nem sempre isso é real. É o caso de muitos espíritos encarnados que, desde o nascimento, são portadores de doenças graves. No entanto, esses não estão necessariamente em expiação. Podem ser provas por eles escolhidas para adquirir determinado conhecimento, passar por determinadas situações, devido à necessidade de suas evoluções. Portanto, todo cuidado é pouco para não julgarmos os nossos irmãos em extrema dificuldade física, material, social e mesmo moral, definindo inconsequentemente suas condições como expiação, que podem ser provas escolhidas livremente pelo próprio espírito que está as vivendo. São conceitos completamente questionados nos dias de hoje e que costumam confundir muito as provas e expiações. Em seu tempo, Kardec foi muito claro em suas explicações, dizendo que uma expiação nunca é imposta ou mesmo involuntária, já que ela pode ser naturalmente escolhida pelos espíritos reencarnantes. Pela conceituação espírita, toda expiação é uma prova, um subproduto das provas. Porém, nem toda prova é expiação, pois há sofrimentos e provas escolhidas pelos espíritos que não têm relação direta com o seu passado delituoso. Ou seja, a escolha tem um objetivo de o espírito evoluir, se cumprir as tarefas que submeteu. Nós estudamos anteriormente, em programas anteriores, os tipos de encarnações, e observamos que ali tem encarnações de espíritos que definem a sua encarnação, são detentores de conhecimento. Tem encarnações de espíritos missionários que esse vem por livre e espontânea vontade, pelo amor que detém aqui a nossa trajetória, aos nossos irmãos de caminhada, a nós mesmos. Tem aquelas involuntárias que o espírito chega um momento e tem que ser conduzido ao redil da evolução, e tem aquelas que são impostas aos espíritos, que muitas vezes são agarrados do ato sexual, eles estão ali e são atraídos para a fecundação, e ali ocorre uma encarnação geralmente de extrema dificuldade. Porque é de conhecimento que muitos espíritos que se comprazem na situação que levam aqui na Terra, quando voltam ao mundo espiritual, na condição de espírito, eles não querem reencarnar. Às vezes eles já vislumbram um pouco de conhecimento e sabem que as coisas erradas que fez aqui na Terra serão cobradas. Serão cobradas e ele vai ter que pagar. E pagar muitas vezes situações de sofrimento, pagar o mal que fez com um bem que ele tem que fazer aos que ele ofendeu. E aí eles se retraem e não querem reencarnar. Mas, Renato, o que é que você tem a nos dizer nesse contexto que eu acabei de levantar, meu irmão? Olha, se os nossos amigos espirituais conceituam que quando nós estamos em provas, nós procuramos a escola, a educação, para nós aprendermos com a educação, tudo aquilo que nós podemos viver no plano terráqueo. Quando nós estamos em expiação, provavelmente nós procuramos aí, em certos momentos,
os hospitais, para nós procurarmos sempre buscar uma melhora do nosso sofrimento, da nossa dor. Então, se nós estamos nessas duas, ou em uma situação, por exemplo, a situação de prova, é a mesma coisa que nós, ao nascermos, recomeçamos as nossas vidas, e daí temos de ir aos colégios, à escola, a educandário, certo? Para que nós possamos aprender de novo todo aquele processo de conhecer tudo, conhecer a matemática, o português, e tantas outras matérias. Já no plano terráqueo, é aquele que nós falamos no início, que nós buscamos aprender já dentro de nós, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Já no caso de expiações, existem dois processos. Às vezes, quando nós chegamos ao plano terráqueo, está com um problema sério. Nós temos aqui, vamos dizer assim, um caso muito interessante. O caso de nosso amigo Gerônimo Mendonça, um grande médico que passou pela face da Terra, aqui no nosso país, e que esse amigo nosso, ele não teve condições nem de se levantar. Ele passou a vida dele todinha deitado. Ele pregava o Evangelho de Jesus, ia para todas as cidades, ia deitado em um carro, deitado, com uma equipe, tirava ele do carro, levava para onde ele ia fazer a sua explanação, e daí seguir em frente. Já outro caso muito interessante, nós podemos chegar assim a sentir. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim que nós podemos entender melhor. Duas pessoas saem em uma lancha para navegar. Uma lancha para navegar. Quando passa um certo momento, existe um problema na hélice. O que acontece? Todos os dois vão tentar ajeitar aquele motor, aquela hélice. Acontece que um dos dois passa por uma situação que não consegue, da melhor maneira possível, através do equipamento de proteção, a hélice pega na sua virilha, na sua perna, e daí existe um corte muito profundo e ele vai ter que amputar a sua perna. Então, esse daí já é outro caso de expiação, porque ele precisou do hospital para que ele pudesse recuperar daquilo que estava acontecendo. Mas, já que ele ia expiar, então ele não conseguia jamais ficar com aquela perna, porque já tinha uma programação para que ele acontecer aquilo, ou a amputação daquela perna. Mas também podemos chegar e dizer o seguinte, que nós não podemos chegar e dizer, eu vim para quebrar uma perna, para ser amputada a perna. Se nós procurarmos dentro disso, com a educação, com as provas que nós passamos, com o ensinamento, modificando os nossos comportamentos, tirando, como nós já falamos aqui, orgulho, a vaidade, e procurando fazer alguma coisa pelo próximo, então poderá diminuir essa expiação, e daí ele poderá não cortar ou amputar sua perna, mas alguma coisa mais leve, a lei da compensação que Deus nos dá, porque Deus é amor, e nós sabemos que com amor nós acabaremos com a multidão de pecados, com amor nós acabaremos com muitas provações para que nós possamos caminhar nos caminhos traçados e indicados pelo nosso Mestre Jesus. Muitíssimo obrigado, Renato, mas nós já temos pergunta aí. Tavares vai colocar no ar. Manda ver, Tavares. No programa de ontem foi colocada a importância de Kardec dentro do Espiritismo. Pergunto, a obra não é dos espíritos e não dos homens. Por que essa importância, Jarbas Luiz de Neópolis? Porque essa importância a Kardec, eu acredito que é isso que ele quer. Ele quer a resposta. Porque
toda essa importância a Kardec? Eu acredito que o nosso irmão Jarba, bom dia, meu querido, um fraternal abraço, muitíssimo obrigado por estar conosco nesta manhã, fazendo o programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz e pelo Facebook. Eu acho que o irmão deve ter acompanhado já no final, nas considerações finais, eu fiz uma alusão à questão do legado de Kardec. Não sei se o irmão lembra, Alexandre, o nosso irmão Cosme, a nossa irmã Silva, Renato, o Delcio, todos falaram do legado, mas eu me ative a um aspecto muito importante que me parece de uma importância capital para a gente entender o trabalho de Kardec. O legado de Kardec. O legado de Kardec não foi tão somente o trabalho de catalogar todo esse acervo extraordinário que a espiritualidade lhe enviou e concatenar tudo e montar as obras da codificação, constituindo assim a doutrina espírita. Eu acho que é tão ou mais importante do que esse trabalho de concatenar tudo isso, tem um aspecto extraordinário que é a questão da obediência, da fidelidade aos espíritos que orientaram os trabalhos da codificação, os mensageiros de Deus. Porque a doutrina espírita, como diz o próprio São Luís, não é obra dos homens, é obra dos espíritos. Você tem toda a razão quando diz se a doutrina é obra dos espíritos, mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Os espíritos precisaram de alguém capaz para traduzir as suas informações, transformar aquelas orientações em compêndios e, consequentemente, nos proporcionar o que a espiritualidade diz que não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, a doutrina espírita. Então, o mérito, na verdade, de todo esse trabalho é de Allan Kardec. Poderia ter sido outro. Ele perguntou se ele não quisesse ou não pudesse. Peremptoriamente, o Espírito Verdade disse, arrumaríamos outro. A obra precisa ser feita, mas foi ele o escolhido. Então, não se pode absolutamente diminuir a importância de Kardec no trabalho que foi executado. Como você não pode absolutamente querer diminuir o trabalho de Paulo de Tarso na divulgação do Evangelho redivivo de Jesus. A mensagem de Jesus no sentido de transformar a humanidade pela prática do amor. Jesus, depois, na condição de espírito, determina ou pede, porque ele não determinou, ele pediu, e esse pedido dele se transformou numa lei para Paulo, pela sua educação, pelos seus princípios, pela sua formação, se constituiu em lei, e Paulo de Tarso assumiu, com todo o rigor da sua existência, a divulgação do Evangelho redivivo de Jesus. Então, não se pode esquecer a importância daquele espírito. Se não fosse Paulo de Tarso, certamente não teríamos o cristianismo que temos hoje. Se não fosse Kardec, certamente não teríamos a doutrina que temos hoje. É muito provável que não tivéssemos a doutrina que temos hoje. Portanto, não é tirar o mérito da espiritualidade, é reconhecer o trabalho daquele desbravador, daquele homem, daquele intelectual, daquele cientista, daquele professor renomado, porque a obra de Kardec não se restringiu apenas aos 5 livros da codificação, mas aquelas obras suplementares. O contexto do trabalho de Kardec, principalmente no contexto da educação na França, na Alemanha, nas traduções que fez, nas publicações de livros que ele teve, um trabalho simplesmente extraordinário. Não é à toa que ele foi membro de inúmeras academias, recebeu inúmeros diplomas de fundação e, pelo trabalho realizado, o reconhecimento da humanidade naquela época na França. Portanto, Kardec precisa ser reconhecido pela sua seriedade, pela sua fidelidade à orientação dos espíritos. Não é isso mesmo, Renato? Amadeus. Vamos, para o nosso amigo, só temos que dizer o seguinte. Quando os apóstolos chegaram e disse, mestre, sabemos que és bom. Esse bom é nosso Pai que está no céu.
Aí sim. E nós jamais deixamos de achar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos colocar outra situação. Somos gratos a Deus pela vida e nunca deixamos de pedir a Ele tudo por Ele ser nosso Pai. Vamos colocar numa situação mais hoje, mais dos dias de hoje. Normalmente existe aniversários, todos nós temos um aniversário, tem um ano que nós nascemos, o mês, o dia, o mês e o ano. Se meu pai estiver completando o ano, fazendo seu aniversário, o que é que eu faço? Eu agradeço muito a ele. Mas agradeço por quê? Por tudo aquilo que ele fez por mim. Então, vamos colocar na situação de Kardec. Kardec apenas foi um homem que teve a felicidade, dentro das suas provações de vida, trazer a mensagem do cristianismo redivivo, que foi o Consolador prometido por Jesus há quase 2000 anos atrás, quando encontramos o Consolador prometido em João. Então, ele veio para transmitir, para trazer, para mostrar, e nós temos que ser gratos a ele, ao Allan Kardec, porque ele trouxe. Se não fosse ele, nós saberíamos que era outra pessoa que traria a boa nova para todos nós. Então vamos agradecer, ou dizer, vamos procurar sempre mostrar a gratidão para aqueles que nos traz a mensagem do cristianismo. E nós, um dia, quem sabe, procuramos fazer o que eles fizeram. Trazer para todos nós, dentro da melhor maneira possível, uma vida cada vez melhor, ensinar aos nossos filhos, mostrar a eles que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, são momentos que nós devemos refletir no nosso dia a dia. Agradecemos pela pergunta, mostramos que é a realidade e nós podemos também chegarmos a um ponto de nós praticarmos aquilo que eles praticaram. E como a doutrina dos Espíritos diz, um dia seremos santos, seremos anjos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Renato. A espiritualidade nos orienta, se está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10, e também no capítulo 12, item 3, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É lá que nós compomos a grande família. E aí a gente vai lá no livro de André Luiz. Bom dia, meu querido Fuedo, paz de Deus com Jesus, obrigadão por estar conosco. Delcio, bom dia, meu querido. Que Jesus lhes abençoe e proteja. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui nos domínios da mediunidade nesta manhã maravilhosa. Então, como dizíamos, André Luiz, ele conversando com Dona Laura, mãe do enfermeiro Lisias, ela esclarece a composição da verdadeira família, do seu compromisso e etc. Então, no contexto geral, a gente sabe que a espiritualidade nos explica que a verdadeira família é a família espiritual. Lá nós nos reunimos, nós fazemos os ajustes das nossas experiências adquiridas aqui na Terra, nos preparamos, retornamos à vida física em outra encarnação mais experimentado, mais enriquecido. Aí aqueles que estão lá ficam vibrando pelos que estão aqui na vida física, os que estão aqui ficam se ajudando uns aos outros no mesmo grupo consanguíneo e por aí se vai. Mas tem coisas, por exemplo, que fica difícil da gente entender. Por exemplo, o conceito de Jesus amar o próximo, ele é simplesmente extraordinário, porque ele rompe com todas aquelas barreiras que foram erguidas desde Moisés, olho por olho, dente por dente, e Jesus manda amarmos os nossos inimigos. Isso é de uma importância capital. Mas para amar os nossos inimigos, nós precisamos de mudanças, precisamos de transformações, precisamos nos transformar em criaturas melhores.
Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, ser próprio, consciencioso, fazer pelos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os nossos irmãos de caminhada e não é só procurar, mas acima de tudo tentar suavizá-las. É considerar como sua grande família humana aqui no plano físico, porque essa família aqui na Terra, com absoluta certeza, mais dia menos dias, nos encontraremos na verdadeira vida espiritual. E retornaremos a essa mesma família, porque é isso que a espiritualidade nos diz. A gente retorna à mesma família aqui para darmos prosseguimento aos nossos trabalhos de evolução. Portanto, qual o conceito, Renato, de amar o próximo, amar os nossos inimigos, tão bem explicitado na doutrina espírita? Você pode nos explicar, por favor? Quando Jesus disse que nós devemos amarmos aos nossos inimigos, é porque Deus, nosso Pai, Jesus, sabe que todos nós somos irmãos perante Deus, nosso Pai. E que nós estamos na caminhada da vida, e às vezes por intoxicação dos nossos momentos, que nós passamos pelo plano terráqueo, dentro das nossos vícios, os nossos problemas, as nossas inquietações, para que nós possamos recebermos daqui mesmo, do plano terráqueo, as nossas recompensas, aí nós estamos falhando perante nós mesmos, perante a espiritualidade. E com isso nós podemos construir inimigos. E esses inimigos estarão sempre perto de nós. Por quê? Porque nós, mais cedo ou mais tarde, nós reencontraremos com eles. Mas se nós procurarmos amarmos esses inimigos, não é dizer que iremos abraçar com eles, mas não. É procurar fazer uma prece, é entender as suas falhas. E se nós olharmos, parece que o livro Mensageiro, a questão quando André Luiz se encontra com o Senhor, que estava em uma caravana, onde ele tinha feito um processo que o seu pai, o pai de André Luiz, quando estava encarnado, fez que ele perdesse quase tudo que ele tinha financeiramente aqui na face da Terra. Mas quando André Luiz chegou no plano espiritual, se encontrou com esse cidadão, ele testificou, disse, fulano de tal, eu sei que o papai prejudicou. Aí ele encontrou-se com o rapaz, o senhor, no caso. O senhor disse, não, André, não se preocupe, isso já passou. Foi quando nós estávamos lá no plano terráqueo. Hoje em dia, outras coisas melhores que nós temos de fazer aqui no plano terráqueo. Essa está parece que é no livro dos Mensageiros. Então, o que é que nós fazemos com nossos inimigos? É procurar praticar atos que venham, uma prece, perdoar, sentir, pedir a Deus para que nós podemos recomeçar a refletir sobre ele, para que nós possamos, todos nós, vivermos a paz de espírito. É por aí que nós podemos fazer. Tudo é o amor. Tudo é a caridade que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Maravilha, Renato. A gente refletindo aqui nas suas palavras e no contexto do Evangelho, a gente compreende. Veja bem, há 2000 anos atrás, Jesus mandou amar os inimigos. Pelos conceitos das leis judaicas e da religião cristã na época, ou melhor, da religião judia, fica muito difícil porque os homens estavam amarrados aos conceitos da lei mosaica, olho por olho e dente por dente. Muito difícil. Mas Jesus deu demonstrações, fez vivenciar essas experiências, e aí a gente reflete para entender a grandeza da obra de Jesus. Conta a espiritualidade, que certa vez Jesus, nas suas peregrinações, foi abordado por um homem que estava conduzindo outro obsidiado.
E aquele obsidiado, em estado de subjugação completo, não tinha mais domínio da situação, estava sendo literalmente destruído. E aí Jesus olha para aquele espírito perseguidor e diz: Abinadab, deixa esse homem. E Abinadab responde através daquele médio obsidiado: não deixo. Jesus repete: deixa esse homem. Aí Abinadab responde: eu não deixo, por acaso sabes o que ele fez comigo? E aí explicou: eu tinha uma família, uma mulher e filhos, uma greba de terra, trabalhava, produzia, o excedente que a minha grebazinha produzia, eu levava para a cidade, vendia, comprava o que era necessário para o bom sustento da minha família. Certa vez eu, de regresso da cidade, fui abordado por esse homem que me roubou e, como se não bastasse, me tirou a vida. Minha mulher foi obrigada a se prostituir para criar os filhos, para alimentar os filhos. E eu o encontrei e vou fazer ele passar pela mesma coisa. Ora, imagina a encruzilhada que Jesus se encontrava nesse instante. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus olha a seu lado e tem lá um pé de árvore florido. Jesus vai lá, arranca uma flor e aí mostra: olha, Abinadab, esta flor, mesmo retirada do caule com violência, ela mantém o seu perfume. Assim somos nós, os filhos do Pai, os filhos de Deus. Deixa esse homem. E aquele espírito deixou. E o homem recobrou a consciência. O que é que quer nos levar a isso? Quer nos levar a isso que o Espiritismo nos ensina que amar os nossos inimigos é não desejar mal, não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É aproveitar todas as oportunidades que seja possível para uma reconciliação. É experimentar júbilo em vez de pesar quando advém uma oportunidade de auxiliar o adversário, aquele que o prejudicou. É socorrer em suas ocasiões, é abster-se, quer por ato, palavra ou qualquer coisa que possa prejudicá-lo. É finalmente retribuir o mal que recebeu com o bem que possa prestar. Isso nos dá condições de entender e amar os vossos inimigos. Mas nós temos pergunta no ar. Vem a pergunta, meu querido Tavares. Toda dor é sempre expiação ou prova? Assim sempre parece um sofrimento sem fim. Será que não existe um gozo qualquer na terra? Tarcísio de Amarante. Bom dia, Tarcísio. Paz e luz com Jesus. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem nos envolvendo. É verdade, meu querido irmão. Toda dor é sempre expiação ou prova. É a sua pergunta. E será que não existe nenhum momento de paz, etc., de harmonia e de gozo, de felicidade aqui na Terra? Aí nós vamos lá em São Luís, nas conversas, dos colóquios que ele tinha com Kardec, e São Luís explica que, na verdade, a felicidade não é deste mundo. Lá em Lamennais também ele esclarece isso com muita propriedade. A felicidade não é deste mundo. Neste mundo nós temos lampejo de felicidade quando conseguimos fazer o bem, quando vivemos a experiência nobilante, sentimos arroubos íntimos que a gente não consegue descrever com nossa linguagem pobre, a felicidade que vivenciamos, as sensações que nós vivenciamos. O que ocorre no nosso entendimento, meu querido Tarcísio, é que nós somos planejados no mundo espiritual para uma experiência aqui, diante dos nossos compromissos com o nosso passado, ações que praticamos. Nós precisamos da misericórdia divina para suavizar as nossas provas, mas, na verdade, o que nós queremos é ter
é viver as benesses do nosso vizinho. É comprar um carro do ano, é fazer passeios mirabolantes, é mudar os móveis da casa todo ano, é ter uma conta, uma poupança gorda, é ter destaque na sociedade, é ter um emprego para ganhar babescamente, muitas vezes sem fazer esforços. E a gente chama isso de felicidade, não é. A felicidade é aquilo que a gente vivencia quando se faz o bem ao semelhante. Quando você encontra alguém necessitado, que lhe pede uma ajuda de esclarecimento, e de repente você para o que você estiver fazendo, você dá as informações precisas, você orienta, ajuda, você sente uma sensação de calma, de alívio, que você não consegue descrever. Quando você auxilia uma criatura indefesa, impossibilitada de cruzar uma rua movimentada, quando você chega na outra calçada, você olha para trás, você se sente feliz por ter ajudado alguém que precisa. Isso é felicidade. É essa felicidade que a nossa doutrina nos orienta, o ponto de vista da vida futura. É o bem que você faça aqui que você vai receber lá na vida espiritual, porque nós estamos preparando aqui o que queremos ser amanhã. É claro que nós vamos ter vislumbre de felicidade aqui na Terra, vai depender do que você faça. Se você confundir, por exemplo, as sextas-feiras gordas, os finais de semana nos pagodes, nos bailes e etc., nas festas regadas a comidas picantes e a bebidas alcoólicas, entre outras coisas, se a pessoa considerar que isso é felicidade, todo final de semana é feliz. Mas a felicidade não é isso. A felicidade é muito mais do que isso, porque a felicidade é uma vivência da alma, e não o atendimento das imposições do corpo. Não é isso mesmo, Renato? Amigo, na realidade é isso que você concorda, que você falou. Porque a felicidade, nós vivemos num plano de provas e expiações. As provas aqui nesse plano não vão deixar de existir. A nossa própria vivência, estarmos aqui vivendo, nós estamos em provação. Todo dia nós temos de ter o nosso dever. É como uma página limpa, uma página de um caderno em branco, que você, todo dia, você vai escrever o que você deixou de fazer, o que você fez. Santo Agostinho, na pergunta 919, conheça a si mesmo, ele diz o seguinte, que ao se deitar, nós devemos fazer uma análise daquilo que nós fizemos de bom e de errado. De bom são as felicidades que nós praticamos, e pedindo sempre a Deus que Ele nos auxilie para que no outro dia nós pudéssemos fazer de novo. Os erros é pedir nossos anjos guardiães, a espiritualidade amiga, para nos orientar para que nós não possamos vir repetir no ano que vem, no dia seguinte. Então, tudo que nós fizermos, nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. A felicidade é quando nós praticamos atos que vem trazer o sorriso de alguém. Por exemplo, quando nós estivermos assim, muito doente ou muito sem querer entender a própria vida, que são as nossas provações, a própria espiritualidade diz, vá a um hospital, olhar aqueles que estão doentes, que estão acamados. Olha na rua, olha o seu vizinho, como nosso irmão falou. Olha aqueles que estão mais necessitados que você. E olha, quando você fizer, der uma palavra de conforto, uma palavra amiga a alguém, você está transmitindo o que Jesus nos pediu há quase 2000 anos atrás. E tenha certeza de que aquela palavra confortadora, às vezes, nós encontramos aí um sorriso daquele que nós estamos em frente. Então, essa pessoa, esse ser humano, essa pessoa que está sofrendo mais que a gente, muitas vezes nós estamos com uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, que nós podemos chegar ali, tomar qualquer medicamento e ficarmos bons.
E nós esquecemos que tem muita gente nos hospitais do câncer. Estamos nos hospitais qualquer, com todos os problemas da vida, e nós achamos que ali não é nada, porque nós temos o nosso egoísmo. O bom para a gente e não para o próximo. Então, quando nós fizermos alguém feliz, nós aí temos a nossa felicidade. Porque a felicidade só dentro de nós é uma felicidade egoísta. E esse egoísmo não é bom para nós. Então, vamos praticar o que Jesus nos ensinou. E deixar nossas provações que sabemos que estamos passando, mas ter resignação. Pedir à espiritualidade que nos oriente para que nós possamos resolver, ou ter menos paciência para resolver os nossos futuros. Então, é isso que nós podemos colocar, que a doutrina do Espírito é a doutrina consoladora. É aquela doutrina que nos chega e mostra como nós devemos seguir os nossos caminhos durante a vida. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muitíssimo obrigado, Renato. E nós já temos pergunta no ar. Tavares, manda ver. Meu querido Amadeu e equipe, as provas individuais de várias pessoas podem ser ajuntadas e resgatadas em um processo de desencarnação coletivas? Bom dia, meu querido Feiro Quintal, lá de Santa Luzia, nas Minas Gerais. Que Deus a abençoe e proteja, meus irmãos. Pode, meu irmão. Veja bem, a espiritualidade nos conta, André Luiz nos conta, Manuel Flamengo Miranda nos conta, e outros irmãos mais, nos contam experiências de desencarnes coletivos que são resgates de problemas. Interessante que, me parece que foi semana passada, nós chegamos a comentar, num estudo que nós temos, o nosso irmão Simval levantou essa questão e nós chegamos a comentar. Eu vou me ater ao exemplo. Veja bem, conta a espiritualidade, Humberto de Campos conta isso, que havia um general romano, um conquistador, ele era comandante de uma daquelas legiões, o homem desbravou o Oriente, o Ocidente, ele andou por tudo que foi países, fazendo conquistas, matando gente, ampliando o domínio do Império Romano. Então, ele matou tanta gente, fez tantas conquistas que cansou. E aí resolveu tirar umas férias. Ele resolveu tirar essas férias e aí foi para Roma, lá para o coração do Império. E aí o imperador, agradecido pelos feitos daquele guerreiro, chamou lá o cerimonial que preparava as festanças e determinou assim, olha, eu quero que façam uma homenagem àquele homem, uma coisa que ele nunca viu, porque esse homem já viu tudo. Então, façam alguma coisa que mereça atenção. E aí o cerimonial ficou sem saber o que fazer. Mas aí alguém teve uma feliz ideia, miseravelmente. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar os cristãos que estão presos, vamos envolvê-los em cera, vamos tocar fogo no circo à noite, vai ser um espetáculo e tanto. Eles correndo, pegando fogo, aquelas velas humanas, vai ser um espetáculo. E assim foi feito. Assim foi feito. Ocorre que em 1961, se eu não estou enganado, e Renato me corrija, houve um incêndio em um círculo em Niterói, o famoso círculo de Niterói. E diz Humberto de Campos que todos aqueles irmãos que estiveram naquela festança lá em Roma, homenageando ou paparicando aquele matador, foram reunidos no círculo lá em Niterói e todos eles morreram queimados. Um processo de resgate, ou seja, um karma pelo a ação nefasta que eles praticaram lá em Roma, pagaram tudo coletivamente. Então, é muito comum, e a espiritualidade explica isso, que em determinados desastres coletivos, ali são reunidos inúmeros espíritos afins naquele comprometimento, independentemente de se conhecer ou não, em que período eles estiveram praticando atos correlacionados com aquilo, e serem tragados em uma tragédia.
Aí está dizendo aqui, a tragédia ocorreu em 17 de dezembro de 1961. Esse Renato é simplesmente ótimo. Obrigado, meu querido. Então, é muito natural que esses espíritos sejam reunidos ali e resgatem coletivamente. São desastres que ocorrem e os resgates coletivos. Não é isso mesmo, Renato? Muitíssimo obrigado pela informação. A tragédia ocorreu em 17 de dezembro. Não, foi nosso amigo Tavares. Ah, é Tavares? Isso é coisa de Tavares. Certo? É o nosso cérebro. Ou alguém... Muito amigo, bem. Nós sabemos que nós estamos em provas e expiações. E com essas provas nós praticamos muito a nossa situação daquilo que nós fazemos. Então, acontece que quando nós praticamos certas provas, e realmente, se nós colocarmos a nossa quitação, e quando nós não praticamos o bem, nós não procurarmos fazer alguma coisa para ter algo que venha conter, porque Jesus disse que um pouquinho de amor acaba com a multidão de pecado, nós vemos para pagar através de um desencarne coletivo. São várias pessoas, certo? Em um ambiente para que nós possamos sofrer uma certa consequência. Alguns anos atrás, só para nós termos um exemplo, é muito interessante. Eu não me lembro a fonte, mas diz que houve quando um avião vinha do Belém do Pará, e nesse avião vinha muitos passageiros, o avião vinha lotado. E quando aconteceu que esse avião teve um problema muito sério, e realmente uma consequência de ele cair, esse avião. Então, disse que alguém que, naquele momento da turbulação, aqueles problemas que ia acontecer, apareceu uma aeromoça na porta do piloto do comando. E quando todo mundo olhava para ela, para avisar que estava com certos problemas no avião, ela, quando olhou, viu que todos aqueles que estavam dentro daquele avião eram piratas. Eram pessoas que praticaram a atividade passada e ela visualizou o pretérito no presente. E daí esse avião caiu e desencarnaram todos aqueles que estavam no seu meio. Então, são casos de espíritos que têm as mesmas condições de sofrimento, de karmas, de processos que aconteceram no passado, reencarnaram e sofreram com os mesmos processos junto para que eles pudessem sanar aqueles problemas do pretérito. São esses casos que acontecem. Eu não me lembro qual é o livro, se me perguntar a fonte. Eu poderia ter visto isso em algumas lives ou algumas fitas, que no tempo era fita mesmo, VHS, e daí nós sentimos que é uma condição de nós termos um resgate coletivo. Mas temos muitos outros. No Rio de Janeiro, só o que acontece. São casos e mais casos. No Rio, em todos os cantos, casos coletivos. São espíritos que têm um comprometimento com as leis de Deus. Perfeito, Renato. Renato, nós estamos caminhando aí já quase. Oi, seu menino. No final. Seu Amadeu, eu queria tentar responder aquela primeira pergunta que foi feita, da importância de Kardec. Sim. Eu sei que o senhor sempre tem aí a oração de São Francisco. O senhor tem a oração de São Francisco aí, perto? Tenho. Por favor, pegue aí, por favor, para o senhor ler. Só a primeira parte. Perfeito. Por gentileza. É Vapt Pup. É oração de São Francisco. Está aqui. O senhor vai ler só a primeira parte. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Pronto. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união.
Mas... Pode ir até o finalzinho da... Só não vai a segunda parte. Perfeito. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Muito bem. Isso aí é a oração. O senhor conhece essa oração, seu Renato? Todo mundo cristão conhece essa bela e bonita oração. Conheço. Que já foi cantada e decantada em todas as possibilidades. Ontem, lógico, a nosso irmão aqui falando do dia 4, não é o dia do nascimento, mas é o dia do meio ambiente e o Chico é. Então vamos lá. Aí vamos imaginar que essa letra, essa inspiração divina, fosse sair do céu agora para o planeta Terra. O senhor vai ler a primeira frase só e vai deixar eu falar e ler a segunda. Tá entendendo? Então vamos lá. Qual é a primeira? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Aí eu boto assim, deixe que eu faço tudo. O segundo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Nada de briga. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Muito bem. Vamos, enfim, parar de tagarelas. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Fé demais é bom. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Todo erro leva à verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Vamos sorrir, pessoal, vamos sorrir. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Do escuro à claridade. Perfeito. Vamos apenas imaginar que essa oração veio lá do plano espiritual e Kardec fizesse o que eu acabei de fazer. Veja a importância do homem. Nada mais a falar, seu Amadeu. Exatamente, meu querido. Nós estamos chegando ao final do programa. Gostaríamos das considerações finais de Renato. Muitíssimo obrigado, meu querido, por mais esta oportunidade de fazermos esse programa juntos. E é com você, meu querido. As considerações, meus amigos, é que nós estamos aqui na Estação da Luz, a web rádio Estação da Luz, que está transmitindo o Evangelho de Jesus dentro das nossas condições. Nós não somos expertos, não somos doutores, mestres, mas somos aqueles que procuramos, na nossa maneira, na nossa condição, transmitir da melhor maneira possível esse Evangelho, essa doutrina. Mas sabemos que não é só transmitir, nós devemos praticarmos. Praticarmos o Evangelho em qualquer momento, a partir dos nossos lares, dentro da sociedade, em qualquer canto onde nós estivermos, para que essa doutrina, que ela nos consola e nos diz o porquê do nosso sofrimento, nos diz o porquê da dor, da prova, da expiação. Mas sabemos que, com ela, nós viveremos sempre melhor, porque ela é o Consolador prometido por Jesus. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, por mais esta oportunidade. Nós vamos passar para o nosso querido Tavares, que vai fazer a divulgação da programação da Web Rádio Estação da Luz para toda esta semana que estamos iniciando hoje. É com você, meu querido irmão. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. E como não poderíamos deixar de falar, nós temos todos os dias, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, nós temos programas maravilhosos. Toda segunda e sexta-feira nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra e a sua equipe. Toda terça-feira, nós temos, terças e quintas, nós temos o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade, com o nosso querido
Delcio Soares e Marília Soares, lá de São Paulo, e a sua equipe. Na quarta-feira, nós temos o programa também, sempre às 8 horas da manhã, o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com o Alexandre Santos e a sua equipe. E hoje, à noite, nós iremos para os Estados Unidos, mais precisamente para a cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde lá nós temos o Grupo Espírita Cantinho de Luz, do nosso irmão Marquense Melo, que vai falar sobre Kardec, o homem e a obra realizada. O Marquense é o filho do nosso querido Jacó Melo. Isso hoje, segunda-feira. Na terça-feira nós iremos ao Paraná falar com o nosso irmão Rodney Lara e o Dineu de Paula, Psicografia, um compromisso espiritual, e com relação a 2 livros que o nosso Dineu psicografou, Confissões de um Sacerdote e A Redenção de Lázaro. Na quarta-feira, vamos para São Paulo, saímos do Paraná, vamos para São Paulo, justamente com a roda de conversa, onde o nosso irmão Edson Barbosa, Fábio Dionísio, Abete Lemos e o Edi Moreno, lá do Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, vão falar sobre o fenômeno mediúnico nas curas e nas cirurgias espirituais. Na quinta-feira, às 19 horas, como sempre, o nosso irmão Daniel Ross, direto do Vale do Itajaí, vai falar sobre o que é ser espírita nos dias atuais, né? E o exemplo de Kardec ajuda. Então, quinta-feira, às 19 horas. Na sexta-feira, voltamos aqui à terrinha, ao nosso natal Rio Grande do Norte, dessa vez com o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a nossa enciclopédia ambulante, que vai falar sobre as profecias. Já aconteceram ou ainda vão acontecer? No sábado, nós teremos um programa musical com a nossa irmã Kathleen, do Grupo Chaves de Luz, na arte de cantar para divulgar, lá de São Paulo. Já é o segundo programa que ela faz aqui com a gente. E no domingo, voltam de novo o nosso irmão Cosme Deolindo e a nossa irmã Silvia Almeida, que ontem estrearam o programa A Atualidade do Pensamento Espírita, e agora, todo domingo, sempre às 19 horas, eles vão estar aqui conosco, eles que são lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, meu amigo Amadeu, essa é a programação para a nossa semana. Nos despedimos, agradecemos a oportunidade da divulgação da programação aqui no seu programa, meu amigo. Tavares, meu querido irmão, nós primeiramente agradecemos a Deus pela feliz oportunidade que Ele nos concede da vida. Queremos agradecer os irmãos que estão conosco fazendo o programa Delcio Soares, lá de São Paulo, de Goianá de São Paulo, Filho do Quintal, lá de Minas Gerais, nossa Ana Maria Oliveira de Araújo, Dona Ana, Espírito Superior, né, Tavares? E a todos os demais que fizeram o programa conosco nesta manhã, agradecer a você, Tavares, porque graças às suas ideias, ao seu empreendedorismo, hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar para os nossos irmãos de Ideal Espírita, mas falar também para o mundo através do Facebook. Muitíssimo obrigado e rogamos a Deus que as suas bênçãos o envolva sempre, lhe aclarando a mente e possibilitando novas criações. E vamos agradecer, como disse o irmão Bezerra de Menezes, todo o trabalho que se faça na Cela de Jesus precisa de uma prece de abertura, uma leitura do Evangelho e um agradecimento pela feliz oportunidade que estamos tendo. Então, humildemente, de corações elevados ao alto, vamos agradecer pelo que recebemos nesta manhã. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento do passado. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossas próprias inferioridades. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Muito obrigado, meu Pai, por todas essas oportunidades. Bom dia, Brasil!